Olá, este é o segundo vídeo da série O Mundo em Poder do Anticristo. Nós estamos tirando do livro Os Tempos do Fim, de Olivo Sesca, editora Miriam. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que você o assista. E melhor ainda, assista toda a nossa playlist sobre a história da guerra do mal contra o bem, ok? Continuando aqui então, nós vamos falar sobre os 10 caminhos. Os 10 caminhos a que nos referimos acima começaram com a interpretação racista de certas passagens do Antigo Testamento, como essa de Gênesis 22:17, onde Javé fala a Abraão: Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e tua posteridade possuirá as portas dos teus inimigos. Enquanto a igreja interpreta espiritualmente esta profecia, vendo nela não o triunfo exclusivo do povo descendente de Abraão, mas de todos os filhos espirituais dele, isto é, os cristãos irmanados pela fé, pela fraternidade e pela comunhão dos ideais, os judeus deduzem que eles, como consanguíneos de Abraão, têm o direito de se assenhorear das portas dos inimigos e que só através da raça judia serão abençoadas todas as nações da terra. Outro exemplo temos em Deuteronômio 7,16: Devorarás todos os povos que Javé teu Deus te entregar. Não lhes perdoará teu olho. Enquanto a igreja dá a esta passagem uma interpretação espiritual restrita, os judeus a interpretam de maneira monstruosa, no sentido de que Deus lhes conferiu o direito de derrotarem todos os povos da terra e se apoderarem de suas riquezas. Com base em Deuteronômio 2:25, sentem-se credenciados a praticar as maiores atrocidades e se tornarem o terror e o espanto de todos os povos que habitam debaixo do céu, de maneira que ninguém lhes possa resistir até despedaçarem seus reis. Sim, porque segundo a interpretação deles, escreve ainda Sérgio Oliveira, o Senhor Deus e seus profetas tinham prometido o Messias portador de chaves de reinos, outorga de domínio irrestrito sobre os demais povos, de direitos de partilhar o mundo em feudos e de repartir entre os membros das 12 tribos as riquezas da terra. Um resumo desse plano de domínio mundial, eles o vislumbraram nos capítulos 60 e 61 de Isaías. Lá se diz que as nações se reunirão para homenagear o povo de Deus e suas fortunas passarão para ele. Elas caminharão acorrentadas como escravas atrás do povo hebreu e se prostrarão à sua frente. Os reis serão preceptores dos filhos de Israel e as princesas suas amas. Os judeus governarão as nações, chamarão a si os povos, mesmo os que não conhecem, e todos acudirão prontamente. Suas portas ficarão abertas dia e noite, a fim de deixarem afluir as riquezas do mar e a fortuna das nações. Os que se recusarem a servir Israel serão destruídos. O povo eleito sugará o leite das nações e se criará no peito dos reis e brilhará pela sua opulência. Todos, ao vê-lo, reconhecerão que é a abençoada raça do Senhor. É à luz desses textos bíblicos interpretados em sentido imperialista que se deve entender o esforço do sionismo através dos séculos. Sionismo é a mesma coisa que nacionalismo judaico, para assambarcar toda a riqueza mundial que, na opinião deles, detém indevidamente os que não pertencem à raça judaica. A este raciocínio importa acrescentar o caráter essencialmente terrestre do judaísmo. Abre aspas. O principal caráter da religião judaica, escreve o judeu Werner Sombart,
consiste em ser uma religião que nada tem a ver com o além, uma religião, por assim dizer, única e essencialmente terrestre. O homem só pode experimentar o bem e o mal neste mundo. Se Deus quer castigar ou recompensar, só pode fazê-lo nesta vida. Por isso, aqui na terra deve prosperar o justo e sofrer o ímpio. Fecha aspas. Nós vamos falar agora sobre o tema Jesus, a decepção. Ao tempo de Cristo, estas falsas interpretações encontravam-se tão generalizadas entre os israelitas que a grande maioria pensava no Messias como um rei ou um chefe guerreiro. Por meio de guerras sangrentas das quais Israel sairia vencedor, ele acabaria conquistando todas as nações da terra. Por isso, quando Jesus, perante tais pretensões, se opôs a qualquer derramamento de sangue, declarando que o seu reino não era deste mundo, o nacionalismo tribal judeu entrou numa das crises mais perigosas da sua história, uma situação que podia ser fatal para o seu futuro. Se era realmente o Messias que estavam esperando, onde ficavam as promessas de Deus aos antepassados? Ao contrário de um libertador nacionalista, ele se portava como o antinacionalista radical, que no templo chegara a dar pontapés nas mercadorias dos vendedores e virar as mesas dos trocadores de dinheiro, pondo a correr os agentes das autoridades financeiras locais. Em plenas ruas da capital, esse mestre ousado denunciava a idolatria do poder e do dinheiro e relativizava o valor da lei com a primazia da liberdade e do amor. Com isso, atingia em cheio os orgulhosos observantes da lei, que consideravam sua prática uma moeda todo-poderosa para comprar seus direitos diante de Deus. Além de pregar contra as doutrinas difundidas pelas mais poderosas autoridades do sistema, Jesus apresentava-se como a última palavra, abre aspas, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, fecha aspas. Seu radicalismo chegava às raias do absurdo, abre aspas, se teu olho te leva a pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti, fecha aspas. Audaciosamente rompera com os saduceus, a elite aristocrática das grandes propriedades de terras e de atividades comerciais. Rompera com os escribas responsáveis pela doutrina oficial. Rompera com tudo e com todos, com o sinédrio, com o templo, com os sacerdotes, com os anciãos, com os herodianos, com a religião oficial. Contradizendo os dogmas ensinados pelos rabinos, o novo profeta não acreditava na superioridade racial do seu povo, nem numa aliança tribal separada entre Deus e os judeus, e sim com todas as nações. Pois Deus não faz distinção entre as pessoas, ele aceita a todo o que teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertence, como explicaria posteriormente o apóstolo Pedro, em Atos 10, 34 e 35. Em resumo, Cristo foi a grande decepção, como escreve Aldo Colombo, abre aspas. Ele decepcionou o povo judeu. Em vez do rei glorioso e dominador, um menino perseguido, um pregador desacreditado, um condenado ao patíbulo. Em vez do sonho messiânico, o fracasso da cruz. Ele decepcionou especialmente os escribas e fariseus, decepcionou a hierarquia religiosa do tempo. Em vez de palácio, uma gruta. Em vez dos grandes, os marginalizados pastores. Em vez de seguir o complicado ritual em vigor, anunciou um novo reino, onde os primeiros seriam as crianças, os pobres, os doentes e pecadores. Não fez nenhum caso dos mandamentos farisaicos. Entrava sem cerimônia na casa dos pecadores e comia com eles. Decepcionou os nacionalistas e sicários partidários da Revolução Armada. Pretendiam eles liquidar a tutela romana e restabelecer o reino de Davi. Tão fulminante foi a decepção que o povo preferiu Barrabás a Jesus. Jesus decepcionou os próprios apóstolos e discípulos. A decepção maior aconteceu no alto da cruz.
concluíram que se haviam enganado. Em consequência, um dos apóstolos o traiu, outro o negou e todos fugiram na hora da dificuldade. A rigor, apenas os pobres, os humildes, os pecadores, os condenados e as prostitutas souberam entender sua mensagem, o novo modo de viver que ensinou, tendo como única referência a palavra amor. Ora, convenhamos que tudo isto só podia significar o naufrágio das esperanças e ambições milenares dos judeus de virem a dominar materialmente o mundo, de escravizar os demais povos e se assenhorarem de suas riquezas, como parecia garantir-lhes a Bíblia. Que para os ferrenhos fariseus não era fácil aceitar um Messias tão diferente do esperado, vemos pela reação de Saulo, por uma questão de coerência com os princípios auridos, aos pés de Gamaliel, achou que para salvar o culto ao Deus verdadeiro devia exterminar os cristãos. E se Jesus não tivesse enfrentado em seus brios, precipitando-o do cavalo, sabe-se lá até quando teria continuado na sua guerra santa. Da mesma forma pensavam sacerdotes e escribas. Para assegurar o brilhante porvir prometido por Deus ao povo de Israel como futuro dono do universo, só restava uma alternativa: aniquilar sem demora tão retrógrado pregador e depois lutar sem desfalecimentos para anular a sua doutrina por onde quer que se tivesse espalhado. Foi assim que de repente se deu a total mudança na missão histórica do povo judeu. Abre aspas. Este povo messiânico, escreve bispo Leon Merrin em sua monumental filosofia da maçonaria, passa por uma reviravolta na sua razão de ser. Ele, de cuja linhagem e sangue devia sair o Salvador, não só o rejeitou como o condenou à morte. Tornou-se assim seu inimigo natural, dele e de sua obra, a civilização cristã. Sua razão de ser, a partir de então, passou a consistir na destruição da igreja, conforme o expressa Paulo em palavras definitivas. Os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas nos têm perseguido. Eles são inimigos de todos os homens, proibindo-nos de falar aos gentios para que se salvem. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, capítulos 15 e 16. Nestas palavras encontra-se sintetizada a tarefa dos judeus ao longo da história cristã, serem inimigos de Cristo e dos povos, a fim de que esses não se convertam. Para mantê-los fechados ao Evangelho, eles precisam realizar uma tarefa de dominação, uma tarefa de degradação, porque sobre povos degradados é mais fácil exercer a dominação. Com esse intento, o judaísmo se lança a compilar um novo livro sagrado que contenha as verdadeiras interpretações da Bíblia, capaz de dar sustentação a seus sonhos imperialistas. Foi assim que surgiu o Talmud, um código de leis religiosas e sociais, fundado na deformação progressiva da antiga lei mosaica, contida na Torá, que é o nosso Pentateuco. Ali, através da interpretação dos rabinos, Israel, como povo eleito por Deus, acabou se transformando em o povo de Deus. E a promessa do senhorio de Javé sobre o mundo em promessa de hegemonia mundial dos judeus. Foi o começo do movimento sionista ou sionismo. Como o objetivo primeiro é dar cabo da obra de Cristo, compreende-se a virulência do Talmud ao referir-se à pessoa de Jesus, de sua mãe e aos cristãos. Ali, Jesus nunca é chamado pelo nome, e sim pelos epítetos de o pendurado, o enganador, aquele certo um. Suas festas são ridicularizadas assim. O Natal recebe o nome de Nital, que significa extermínio. Para denominar a Páscoa, em vez da palavra apropriada Pesach, usa-se Ketzach, força.
O domingo é o dia da calamidade e uma igreja cristã é uma casa de vaidade, uma casa do mal. Abre aspas. Que há de surpreendente se no Talmud se encontram alguns ataques a Jesus? De admirar seria se fosse diferente, se esses ataques não fossem maiores. Jesus enganou, corrompeu e destruiu Israel. O enganador, o idólatra, só podia ensinar a falsidade e a heresia que se tornaram ilógicas e impossíveis de cumprir. Que nunca tenhas um filho ou discípulo que, por colocar muito sal na comida, destrua o teu paladar, como fez Jesus. O mesmo ódio se estende aos cristãos. Abre aspas. Um judeu não deve responder à saudação de um acum, entre parênteses, cristão, inclinando-se diante dele. É proibido dizer a um goi, ou seja, um não-judeu, que o seu Deus o ajude, espero que tenha sorte. Os que fazem bem aos acum não ressuscitarão dos mortos. Todas as coisas pertencentes aos goi são como se estivessem num deserto. Quem as encontra pode levá-las. O sêmen de um goi tem o mesmo valor que o de um animal. Se um judeu for capaz de enganar os cristãos simulando ser devoto de Cristo, pode fazê-lo. Fecha aspas. O desprezo dos judeus pelos demais povos chega ao extremo de os levarem a afirmar que é uma prostituta? Qualquer mulher que não seja hebreia. Isto explica, segundo Pinay, o fato de os judeus terem sido em toda parte os mais inescrupulosos comerciantes do tráfico de brancas e os mais assíduos defensores das doutrinas dissolventes do amor livre e da promiscuidade, enquanto mantém suas próprias famílias na mais absoluta disciplina e moralidade. E sendo animais os cristãos e os ímpios, nada há de estranho que vivam na prostituição e na promiscuidade. Abre aspas. Vós, israelitas, sois chamados homens, enquanto que as populações das nações do mundo não merecem o nome de homens, mas sim de bestas. Fecha aspas. Abre aspas. Para avaliar a importância desta passagem infame, explica Pinay, deve-se ter presente que, segundo o Antigo Testamento, todos os animais foram criados para o serviço do homem, o qual se pode comer sua carne, utilizar sua pele como vestido, matá-los, esfolá-los e fazer com eles tudo o que lhes convenha. Este conceito acerca da animalidade dos restantes povos explica a conduta implacável, cruel e depreciativa para todo o direito humano observada pelos jerarcas judeus do comunismo. Fecha aspas. Outras amostras do Talmud. Abre aspas. Deus exibe-se na terra na semelhança do judeu. O hebreu é o Deus vivente, o Deus encarnado, o homem celeste. Assim falou o Altíssimo aos israelitas: Vós me conhecestes como único dominador do mundo, por isso eu vou fazer-vos seus únicos dominadores. E mais esta onde se destaca o seu insaciável imperialismo, não devem sossegar até não conquistarem o domínio absoluto. Abre aspas. Onde quer que se estabeleçam os hebreus, devem tornar-se os donos. Enquanto não alcançarem o domínio absoluto, devem considerar-se como desterrados e prisioneiros. Fecha aspas. Nós vamos falar agora sobre a Cabala. Com o passar dos anos, ao aperceber-se transformado numa verdadeira sociedade secreta, com governo e fins ocultos, o judaísmo sentiu necessidade de criar uma nova forma de atuação contra o cristianismo. Uma sociedade secreta intermediária entre judeus e cristãos,
a qual, atuando sob a direção clandestina de judeus, fosse integrada por não-judeus. E assim foi que, em fins do século XIII, já tinham consignado por escrito, por inspiração divina, entre aspas, segundo eles, a doutrina oculta recebida por tradição oral desde Moisés e até mesmo desde o início do mundo. Na realidade, no dizer de Menendez e Pelayo, não passava de um resíduo e mistura de zoroastrismo e tradições talmúdicas, de gnosticismo e neoplatonismo. Em síntese, a quintessência da idolatria, a religião de culto direto dos espíritos decaídos, dos demônios, ensinando os meios de se pôr em relação imediata com eles. De laços, fecha aspas. De posse dessa doutrina, fazia necessário infiltrá-la entre os cristãos. Havia para isso dois meios: entregá-la a uma sociedade secreta, criada especialmente para isto, composta de não-judeus, ou simplesmente infiltrá-la numa associação cristã já existente. O primeiro era mais fácil, porém o segundo mais eficaz, e eles escolheram os dois. Neste sentido, criaram a Ordem dos Rosa Cruzes e partiram para a infiltração numa ordem cristã respeitabilíssima, a Ordem dos Templários, que em pouco tempo acabou caindo por sua ambição, suas riquezas, sua vida dissoluta e sua impiedade. Basta dizer que, segundo se lê na bula pontifícia Vox in Excelso, que os condenou em suas assembleias secretas, os templários deviam blasfemar Jesus Cristo, cuspir na cruz, praticar ritos obscenos, adorar a cabeça de Bafomé, o andrógeno bode cabra, símbolo de Satanás, ter como lícitas ações nefandas contra a natureza e, embora simples leigos, confessar-se e absolver-se mutuamente dos pecados. Além disso, de cristãos fiéis que eram, transformaram-se numa ameaça à igreja, conspirando contra ela sem descanso. Seria dos templários que se originaria na Europa a grande associação cabalística chamada maçonaria, a qual se expandiria rapidamente pelo mundo quando o protesto de Lutero contra a igreja conseguiu desmembrar a unidade cristã. Por isso, os maçons têm como modelos os templários e os Rosacruzes como pais. No século XV, a Cabala, com sua interpretação esotérica da Bíblia, isto é, calcada em sistemas numéricos e várias combinações e nas letras dos versículos, se tornou sinônimo de magia, de comércio com o demônio e de intrigas. Nos meandros daquela ciência oculta, escreve Geren Ricard em História do Ocultismo, os alquimistas, os ocultistas, os fabricantes de talismãs, os astrólogos e os mágicos julgaram encontrar a chave de seus problemas. Com o passar do tempo, essas conotações satanistas da Cabala foram se acentuando. Quaisquer que tenham sido os esforços no sentido de depurar os ritos cabalísticos das práticas satânicas, todos os rituais satânicos, toda a feitiçaria e a exploração do magnetismo e dos fenômenos psíquicos ainda têm fiéis seguidores no século XX. Os feitiços, as missas negras nunca deixaram de ser praticados. Foi a partir dessas duas fontes, o Talmud e sua alma, a Cabala, que surgiu e se solidificou uma ideologia de dominação do mundo, fundada na certeza de que tudo quanto existe na terra pertence por justiça aos judeus. Este é um aspecto que precisa ser destacado. O sonho dos conspiradores da Cabala sempre foi apoderar-se habilmente do poder e usá-lo dissimuladamente em proveito próprio. Deviam para isto criar uma sociedade protegida por severos regulamentos,
que seria depositária dos grandes segredos religiosos e sociais, capaz de fazer reis e pontífices sem expor-se às corrupções do poder. Esta sociedade seria, como veremos adiante, a maçonaria, destinada a recrutar cristãos que ajudassem a destruir a igreja, como declara sem meias tintas o bispo Meurim. Desta maneira, a sinagoga vai se transformando em centro de revolução talmúdica e judaizante, poder anticrístico que, após inspirar as perseguições iniciais do cristianismo, continuaria insuflando indiretamente outras formas revolucionárias. O imenso dinheiro arrecadado ao longo dos séculos, entre parênteses, hoje são eles que dominam as finanças mundiais, permitiu-lhes, segundo Pinay, financiar amplamente os movimentos revolucionários sem cujo apoio não poderiam ter triunfado jamais e corromper todos os aspectos da civilização cristã, seja materializando os indivíduos ao fazer-lhes preferir o ouro aos valores transcendentes, seja pelos meios diretos como o suborno, o peculato e a compra das consciências. O primeiro passo para concretizar este desígnio de dominação mundial foi tentar apagar a ferro e fogo a memória de Cristo por meio de perseguições, e isto sem o menor motivo, sem qualquer provocação por parte dos cristãos, sem que eles, durante os 3 primeiros séculos, revidassem com violência a violência de que eram vítimas. Neste particular, como se pode ver pelos Atos dos Apóstolos, os judeus abusaram de forma inaudita da mansidão dos primeiros cristãos, que se limitavam a responder aos seus mortais adversários com bem fundados raciocínios e em troca eram difamados, encarcerados e assassinados. O diácono Estevão foi morto a pedradas, Atos 14, 19. O mesmo fizeram com Tiago, que tombou sob os golpes de espada ordenados pelo Sinédrio, Atos 12, 2. Paulo afirma ter levado 5 surras dos judeus, de 39 chicotadas cada uma, ter sido flagelado 3 vezes e uma vez apedrejado. 2 Coríntios 12, de 24 a 25. O apedrejamento foi tão brutal que o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Atos 14, 19. Todo esse terrorismo gratuito contra os cristãos continuou ao longo da história, consternando a humanidade. A hagiografia católica registra os nomes de dezenas de crianças vítimas da magia negra e das missas a Satanás. No processo de canonização de ao menos 8 delas, consta que foram sacrificadas em ritos satânicos judaicos. As próprias perseguições romanas nos primórdios do cristianismo estão ligadas à sinagoga. Começaram no ano 66, durante o reinado de Nero, que no início se mostrava tolerante com os cristãos, mas acabou cedendo às intrigas de sua amante judia Popéia Sabina e do prefeito de Roma, que também era judeu. De repente, Popéia, aproveitando a ausência do imperador, ordenou o incêndio da cidade e atribuiu a culpa aos cristãos. Quem conta isto é o famoso rabino Wiener, em seu livro, cujo nome é muito complicado de ler, que no que é confirmado por outra destacada figura judaica, o rabino Yehuda, um dos autores do Talmud. Pois bem, no ano 155 da nossa era, o falso Messias judeu Bar Koba obteve uma ordem para que fossem sacrificados todos os cristãos em Roma, morrendo em virtude dela muitos milhares, mais precisamente 104 mil. E assim, diz Pinay, através da intriga constante de um persistente labor de calúnia e difamação, eles conseguiram lançar contra a nascente cristandade todo o gigantesco poderio do Império Romano, num afã destruidor jamais conhecido na história da humanidade. Mais perigosa que a perseguição frontal foi o quintacolunismo, isto é, a infiltração sorrateira na igreja.
Essa quinta coluna era formada por judeus que se convertiam fingidamente ao cristianismo e praticavam em público e de forma aparentemente fervorosa a religião de Cristo. Para não despertar suspeitas, recebiam os sacramentos e não raro enchiam suas casas de crucifixos e imagens de santos, mas em segredo assistiam a sinagogas secretas que se reuniam em casas particulares onde podiam conspirar sem perigo contra a igreja. Esses cristãos aparentes, lembra Pinay, começaram a infiltrar-se em grande número na sociedade cristã, tratando de apoderar-se dela por dentro e facilitar sua desintegração por meio de heresias e divisões. E pior, introduzindo-se no clero diocesano e nos conventos, de sorte a conseguirem escalar as posições mais altas da igreja, de cardeais, bispos, dignatários eclesiásticos e afamados religiosos, e isto em plena Inquisição. Mas o sonho mais audacioso e longamente acariciado era conquistar o papado, para depois poderem manobrar a igreja de acordo com seus planos, e pouco lhes faltou para realizá-lo em 1130, quando o cardeal criptojudeu Pierre Leone, por meio de enganos e artifícios, conseguiu que 3/4 partes dos cardeais o elegessem papa, tomando o nome de Anacleto II. Mas a divina providência que sempre vela sobre sua igreja suscitou a intervenção de São Bernardo e do rei da França, que apoiaram um grupo heróico de cardeais anti-judeus. Uma cruzada por eles organizada marchou sobre Roma, obrigando o usurpador a demitir-se e elegendo em seu lugar o Papa Inocêncio II. Abre aspas. Este sistema de judaísmo subterrâneo, segundo Pinay, existiu desde os primeiros séculos do cristianismo até os nossos dias, sem interrupção. Depressa se viu que a cristandade inteira estava ameaçada de morte se não tomasse com urgência as medidas necessárias para combater as organizações secretas do judaísmo e as associações que estruturavam entre os verdadeiros cristãos, chegando-se à conclusão que a igreja só poderia defender-se e defender a humanidade da destruição, formando uma organização repressiva também secreta. Não havia outro remédio. Foi assim que nasceu a Inquisição. Fecha aspas. Os dois maiores agentes neste trabalho de infiltração na igreja primitiva, visando solapá-la na sua doutrina, foram Simão, o mago, fundador da heresia gnóstica, e o bispo judeu católico Ário. O primeiro, como se lê em Atos 8, de 9 a 14, se converteu ao cristianismo para tentar corrompê-lo pela simonia, desagregá-lo por meio de sua heresia e intentar apoderar-se das mais altas dignidades, inclusive comprando a graça do Espírito Santo. A gnose dele derivada negava a Cristo um corpo real, e isso por uma razão muito simples. O Criador do mundo material não era Deus, e sim o espírito do mal. Portanto, ao se tornar homem, Cristo não podia assumir um corpo criado pelo diabo. Consequentemente, seu corpo era apenas fictício. E se era fictício, não houve paixão e morte, não houve redenção. O segundo expoente desta ação subterrânea foi o judeu católico Ário, século 3 e 4, que investiu contra a divindade de Cristo, partindo da tese judaica da unidade absoluta de Deus, negava a Trindade. Segundo Ário, Cristo era apenas semelhante ao Pai, uma excelsa criatura de Deus, mas de maneira nenhuma possuidor de condição divina. Para se ter uma ideia da vastidão da crise provocada, convém lembrar que ela desagregou a cristandade por mais de 3 séculos e meio e arrastou na sua esteira grande parte do episcopado. Sua força de persuasão lhe vinha de um aparatoso e impressionante ascetismo e um ostentoso misticismo, unidos a excepcionais dotes de pregador e grande habilidade dialética, que demonstrava como padre. O maior contestador de Ário foi o bispo Atanásio, que, por defender ferrenhamente a divindade de Cristo,
amargou por 2 vezes o exílio. Para dirimir a questão, reuniu-se o Concílio de Nicéia em 325, o qual reconheceu a divindade de Jesus. Mesmo assim, a heresia ariana continuou perturbando a cristandade pelos anos em fora, obrigando a Igreja a voltar ao assunto no Concílio de Constantinopla em 381, quando formulou sua inabalável convicção da divindade de Cristo com estas palavras contidas no Creio Niceno Constantinopolitano. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Neste processo revolucionário deflagrado contra a Igreja Católica, não podemos deixar de incluir o protestantismo. Se Ario negava a divindade de Jesus, Lutero, no século XVI, negava a transubstanciação e, portanto, a presença real de Jesus na Eucaristia. Uma punhalada certeira no coração da Igreja, no seu mais precioso dogma. Igualmente se recusava a reconhecer na missa o idêntico sacrifício da cruz, mas apenas uma comemoração dele, um memorial, pois Jesus, tendo se oferecido uma vez em sacrifício, não tinha necessidade de repetir esta oferta. Ora, isso significava um ataque direto ao sacerdócio por ele instituído. Se Cristo não estava na Eucaristia e a missa não era um verdadeiro sacrifício, que sentido fazia o sacerdócio ministerial? Suprimindo-se o sacerdócio ministerial, solapava-se a base da hierarquia fundada justamente sobre o sacerdócio, e suprimindo-se a Igreja como sociedade visível, negava-se todos os poderes a ela atribuídos, entre os quais o do magistério infalível. Desta maneira, Lutero não morria de amores pelos descendentes de Abraão. Acabou promovendo direta ou indiretamente outros processos revolucionários acalentados pela Revolução Talmúdica. Como se recorda, tudo começou quando as 95 teses de Lutero, afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, tiveram sua condenação por parte do Papa. As reações foram tão violentas e generalizadas que convulsionaram a Europa inteira, e Lutero obteve para si o privilégio de ter sido o primeiro em 15 séculos a romper a unidade religiosa do cristianismo. Sem julgar sua intenção, devemos reconhecer que os efeitos da sua rebelião foram catastróficos, ultrapassando certamente a tudo quanto podia prever. Negando-se a aceitar a sagrada tradição e a autoridade do legítimo magistério, que sempre foram tidos como 2 das 3 colunas mestras da Igreja, para ficar somente com a terceira, a Bíblia, e mesmo essa podendo ser interpretada livremente ao sabor de cada um, explica o Dr. Hudson Rubens Correia, Lutero acabou transformando o cristianismo numa religião individual, flutuante, sem coesão e de conceitos doutrinais relativos, desconsiderando o que a Igreja sempre ensinou pelos seus concílios, seus papas e os bispos a ele unidos, ou seja, a tradição. Cada cristão fica autorizado a exercer seu direito de interpretar a Bíblia pelo método do livre exame, de acordo com seus pontos de vista e mesmo seus interesses, na precisa situação social, moral e histórica em que se encontra. E o resultado dessa recusa de intermediação de uma instância superior foi um relativismo religioso, uma religião ao gosto de cada um. Ora, tudo isto acabou provocando inadvertidamente a própria dissolução interna do protestantismo, que com o passar dos anos se desarticulou em milhares de seitas, doutrinariamente, disciplinarmente e em matéria moral discordantes entre si. Infelizmente, as repercussões dessa ruptura não se fizeram sentir apenas no plano religioso, senão que se estenderam também ao filosófico, ao moral, ao político e, em alguns aspectos, até ao econômico. No encalço do reformador religioso, seguiram-se outros 2 que juntos, como escreve Maritain, dominaram o mundo moderno e regem os problemas que o atormentam. Descartes e seu racionalismo e Rousseau com seu anti-intelectualismo, ambos derivados da rebeldia primeira de Lutero.
O grito de rebelião de Lutero também fez surgir a maçonaria, o enciclopedismo e a proliferação das sociedades secretas em geral, que juntas se lançaram a preparar a revolução total. Nós terminamos aqui então este longo segundo vídeo sobre o mundo em poder do anticristo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.